Vamos abrir naquele texto muito conhecido lá de Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7, que é um texto onde o apóstolo Paulo, ele faz questão de ensinar a igreja, de ensinar o povo de Deus sobre o segredo da contribuição, o segredo da contribuição. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite e nas próximas terças-feiras. Então, você que quer aprender um pouco mais sobre o segredo de contribuir, o segredo de ser generoso, esteja conosco nas terças-feiras, que Deus vai falar muito conosco, meus amados irmãos. Eu julgo que é algo que pode transformar vidas. Meus queridos companheiros, concordam comigo que isso é importante? Amém? Pode ou não pode transformar uma vida, meus irmãos? Porque quando nós aprendemos o segredo de contribuir com a obra de Deus, com o trabalho de Deus, queridos, isso vai resultar em bênçãos espirituais, em bênçãos materiais, em bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Eu acredito nisso. Leia comigo, por favor, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6 a seguir, diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua, diga comigo, contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda obra. Louvado seja Deus. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10 continua: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. E quem acredita nessa palavra diz amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está aqui orientando a igreja de Corinto sobre o segredo da contribuição. Paulo está dizendo que aquele que semeia pouco, logicamente, ele também vai colher pouco. E o que semeia em abundância, consequentemente, também vai ceifar, colher em abundância. Porque isso aí é algo natural, é algo normal que aconteceria num plantio e numa colheita de qualquer plantação, de qualquer pomar, de qualquer jardim, por assim dizer. Paulo usa essa metáfora para revelar um segredo espiritual. Paulo está dizendo que da mesma forma acontece com aqueles que semeiam na obra de Deus. Eu poderia lembrar-vos do que Paulo também disse em Gálatas, capítulo 5, quando ele fala sobre a lei da semeadura. Ele é muito claro em dizer que aquele que planta na carne, da carne vai colher corrupção, mas aquele que planta no Espírito, do Espírito colherá vida eterna, diz a palavra de Deus. Paulo vai ensinar que a lei da semeadura, ela não falha. A lei da semeadura, ela não erra. A lei da semeadura não se engana. A lei da semeadura, ela vai acontecer
na vida da própria pessoa que plantou. Não será outra pessoa, é a própria pessoa que plantou. Paulo está dizendo, o que semear na carne vai colher da carne, mas o que semear no Espírito, pelo Espírito também vai colher o que Deus tem para lhe entregar. Você acredita que essa lei é verdadeira, irmãos, e não falha? Diga amém. É por isso que agora, depois de ensinar esta verdade aos Gálatas, ele também está ensinando esta verdade aos Coríntios. Ele está dizendo que quem quiser colher em abundância, tem que se preocupar em plantar em abundância. Quem quiser colher muito, tem que pensar que precisa plantar bastante também. Porque Deus não será injusto. Eu vou repetir. Deus não será injusto em fazer alguém colher muito, tendo plantado pouco. Ou em fazer alguém que plantou muito, colher pouco. Não, irmãos e irmãos. O nosso Deus é um Deus justo. Olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada, versículo 9. Versículo 9. Na verdade, 8 e 9 que lemos. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, versículo 9, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A Bíblia está dizendo que a justiça de cada um vai permanecer. Quem deu aos pobres está registrado diante de Deus a sua generosidade. Quem semeou está registrado diante de Deus o seu plantio, a sua semeadura. Deus está dizendo que a justiça de cada um vai permanecer para sempre diante dos olhos do Senhor. Então, perceba que Paulo está nos dando aqui, meus irmãos, um segredo para nós termos uma vida abundante, para nós termos uma vida próspera, à luz da Bíblia. Falar sobre prosperidade, meus irmãos, não é pecado. O erro é pregar a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é aquela que não se preocupa em ensinar os princípios básicos da fé e só se preocupa em ensinar as pessoas a crescerem financeira ou materialmente, esquecendo-se de que o principal não é o material, não é o financeiro, é o espiritual. Porém, a teologia, a Bíblia nos ensina também a sermos prósperos. Então, a vontade de Deus é que nós cresçamos espiritualmente, é que nós cresçamos materialmente, que nós cresçamos espiritualmente, que nós cresçamos financeiramente, que nós cresçamos de novo espiritualmente, que nós cresçamos na nossa vida familiar, conjugal, enfim, em todas as áreas da nossa vida, Deus quer nos ver crescer. Deus quer nos ver avançar, Deus quer nos ver prosperar. Então, quando nós aprendemos o segredo de contribuir, nós estamos então caminhando pelo caminho certo da prosperidade à luz da Bíblia. Deus está nos dizendo, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza. Ou seja, nossa contribuição não deve ser algo que nos cause sofrimento, que nós façamos com tristeza, como se estivéssemos sendo obrigados, constrangidos a isso. Não. A partir do momento que a sua contribuição não for feita de forma voluntária, com alegria, com amor, com prazer para o reino de Deus, você nem deve fazê-lo, você nem deve contribuir. É melhor ficar com você, porque isso aí não vai ser aceito diante de Deus. Mas no momento que você faz isso, sabendo por que você está fazendo, com um propósito certo, que é servir a Deus,
abençoar a obra de Deus, ajudar alguém que precisa, quando você contribui com alegria, aí a Bíblia está dizendo assim, aleluia, que Deus ama ao que dá com alegria, que Deus vai receber a sua contribuição com alegria, e Deus vai fazer a tua semente prosperar e ser multiplicada a tua sementeira. Vai multiplicar a tua sementeira. Versículo 10 que nós lemos, a Bíblia diz que ele vai multiplicar a sua sementeira e vai aumentar os frutos da tua justiça. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que tem o pão, que dá o pão para quem Ele quer dar. Deus é aquele que nos dá o pão para comer, é aquele que nos dá a semente para semear. Então, tudo que nós precisarmos, nós sabemos que a fonte é o Senhor, é Deus que provê. É Deus que cuida, é Deus que sustenta, é Deus que abre as portas, é Deus que multiplica o salário, é Deus que envia os clientes, é Deus que manda o comprador na loja, é Deus que toca no coração do patrão para promover o seu funcionário, é Deus que abre a porta e leva você aonde Ele quiser te colocar, porque quem te abençoa na terra dos viventes é o Deus que cuida de você. Aleluia! Então, queridos irmãos, nós precisamos aprender o segredo de contribuir. E quando eu falo contribuir, eu estou aqui abrangendo várias maneiras que nós temos de contribuir na obra de Deus. Nós podemos contribuir com a obra de Deus com ofertas. Nós podemos contribuir com a obra de Deus com dízimos, nós podemos contribuir com a obra de Deus, com votos, nós podemos contribuir com a obra de Deus, com mantimentos, com alimentos, nós podemos contribuir com a obra de Deus, com serviço voluntário, nós podemos contribuir com a obra de Deus, usando o nosso talento pessoal e dando como oferta para o Senhor, aquilo que nós sabemos fazer, trabalhar, executar e exercer da casa de Deus. Existem muitas maneiras de nós contribuirmos na casa do Senhor, e nós vamos tratar sobre essas maneiras nas próximas semanas. Queridos irmãos, o meu propósito aqui não é obrigar você a nada, pelo contrário, o meu objetivo é mostrar a você a luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, quanto você pode ser ainda mais abençoado, quanto você pode crescer ainda mais, o quanto você pode prosperar ainda mais, na medida que você entender os princípios estabelecidos na palavra, e você começar a executar aquilo que a Bíblia nos ensina. Quantos querem aprender mais de Deus? Diga glórias a Jesus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos orientar poderosamente sobre o segredo das contribuições. E eu quero começar falando aqui, meus irmãos, que contribuir, é uma atitude de um cristão que realmente tem estado com a sua vida transformada na presença de Deus. Tanto é que toda vez que Deus chama para contribuir, fala sobre dízimo, sobre as ofertas, Deus ele não coloca isso como uma obrigação dos ímpios, dos incrédulos. Não, toda vez que Deus fala sobre contribuir, Deus se dirige ao seu povo, Deus se dirige à sua igreja. Portanto, meus irmãos, contribuir é um ato de quem já foi transformado e está cada dia mais sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos ensinar a administrar o nosso dinheiro. E quando eu falo nosso, eu quero que você entenda isso entre aspas, porque o dinheiro que nós temos não é nosso. Na verdade, ele pertence ao Senhor. Nós somos apenas administradores dos bens e das bênçãos que Deus nos tem concedido. Mas, para nossa melhor compreensão, Deus quer que nós aprendamos a administrar o dinheiro que Ele tem nos dado.
A exemplo dos dízimos, das ofertas do Antigo Testamento, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar princípios importantes a respeito da mordomia cristã, a respeito da mordomia do dinheiro, que também são válidos para os crentes do Novo Testamento. E eu quero deixar isso muito claro, meus irmãos. Dízimos e ofertas não é um ensinamento apenas do Antigo Testamento, como se fosse válido apenas na Antiga Aliança, como se fosse apenas para aquele povo lá do Antigo Testamento, que era um mandamento. Não, meus irmãos. Dízimos, ofertas, contribuições, de forma geral, serve também para nós que vivemos na nova aliança, no Novo Testamento. Porque os princípios do Antigo Testamento, eles foram a base, eles foram um fundamento para estruturar as verdades que Deus revelaria de forma mais ampla, de forma mais clara no Novo Testamento. As verdades que Deus revela no Antigo Testamento são sombra, diz a Bíblia, são sombra, são apenas o princípio, o começo das poderosas revelações que Deus traria de forma mais clara no Novo Testamento. Então nós não podemos invalidar os ensinamentos do Antigo Testamento, meus irmãos, como se aquilo que foi falado lá na Antiga Aliança não fosse útil para o Novo Testamento. É verdade que existem alguns sacrifícios, algumas ordenanças do Antigo Testamento que realmente não precisam mais serem exercidos, obedecidos, porque são coisas que foram anuladas pela graça, que foram invalidadas pelo sacrifício de Jesus, como, por exemplo, guardar o sábado, como, por exemplo, não comer certos alimentos, como carne de porco, como, por exemplo, meus amados irmãos, leis sacrificiais, de fazer sacrifícios de animais, coisas como essas, não precisam ser guardadas, obedecidas, porque era algo que tinha efeito no Antigo Testamento, mas que debaixo do sangue de Jesus, perderam seu efeito. Porém, o Antigo Testamento também foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Também foi revelado pelo Senhor aos nossos corações. Senão, meus irmãos, nós teríamos que rasgar metade da nossa Bíblia, e andar só com o Novo Testamento. Se nós fôssemos adotar o ensinamento de algumas pessoas que estão por aí dizendo que dízimo é coisa do Antigo Testamento, é coisa da antiga lei, se nós tivermos que obedecer isso, então vamos rasgar a nossa Bíblia, vamos andar só com o Novo Testamento e também vamos entrar pelo caminho da heresia, porque o próprio Jesus disse: eu não vim negar a lei, eu não vim invalidar a lei, eu não vim rejeitar a lei, mas eu vim para ensinar para vocês a lei da maneira correta. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus, nos seus sermões, pregava a lei. Nas suas mensagens, Jesus citava os profetas, Jesus citava a lei de Moisés, Jesus citava os escritos do Antigo Testamento. Isso prova de que para Jesus o Antigo Testamento também tinha a sua validade, tinha o seu poder, tinha a sua importância. E em cima disso, ele esclarecia outras verdades sagradas e espirituais. Então, meus amados irmãos, quero que você entenda nesta noite em nome de Jesus. Nós devemos nos lembrar que tudo quanto nós possuímos pertence a Deus. Repita comigo isso para você não esquecer. Repita comigo, aí onde você está, diga assim: tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, pertence a Deus. Pastor, mas o carro que eu dirijo é meu. Não é seu não, é de Deus. Pastor, mas a cama onde eu durmo, fui eu que comprei lá na loja fulana de tal. Não, mas essa cama também é de Deus.
pastor, mas e a roupa que eu visto, a saia, o paletó que eu uso, não é meu? Não, é de Deus. Tudo que você possui pertence a Deus, de modo que aquilo que nós temos, na verdade, não é nosso, é algo que Deus nos confiou para o nosso cuidado, para nós cuidarmos e honrarmos a Ele com tudo que nós temos. Glória a Deus. Nós, portanto, meus irmãos, não temos domínio nenhum, eu vou repetir, nós não temos domínio nenhum sobre as nossas posses. Esse celular novo que eu comprei semana passada lá nos Estados Unidos, iPhone 15, esse celular não é meu, isso aqui pertence ao Senhor. Esse é bom, esse é novinho aqui, nova geração, mas não é meu, pertence ao Senhor. Porque se o Senhor não tivesse me abençoado, eu não teria condições de comprá-lo. Se o Senhor não tivesse, meus irmãos, dado a você o emprego que você tem, se o Senhor não tivesse dado a você a empresa que você tem, se o Senhor não desse a você a venda que você tem, os negócios que você faz, se Deus não tivesse aberto as portas para te abençoar, você não teria nada, você não seria ninguém, você não teria recurso, você não teria nome, você não teria CNPJ, você não teria carteira assinada, você não teria conta bancária, você não teria empréstimo no banco, você não teria nada, porque tudo que você tem é Deus que tem suprido para a tua vida. Até os bens que você herdou de herança, foi Deus que te deu, porque Deus usou alguém para deixar para você. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga glória a Deus. Na terra, nós somos mordomos de Deus. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, e nós vamos servir a Deus com tudo, inclusive com os bens materiais, com os bens financeiros que Ele tem colocado nas nossas mãos para nós administrarmos. Então, meus irmãos, primeiro princípio que eu peço que você guarde hoje, se você puder anotar aí na sua Bíblia, no seu celular, que não é seu, na Bíblia que não é sua, anote aí, tudo que eu possuo pertence a Deus. Esse é o princípio básico e inicial de quem quer aprender o segredo de contribuir. Primeira coisa, tudo que eu possuo pertence a quem, meus irmãos? Pertence a Deus. Logo, você pode ficar feliz e alegre, porque não pertence a você, mas também não pertence a Satanás, não pertence ao diabo. O diabo não pode tocar nas tuas coisas, o diabo não pode te tomar os teus bens que Deus tem te dado, a menos que o Senhor permita. Você lembra quando ele foi diante de Deus falar sobre Jó? Ele foi lá acusar Jó diante de Deus, disse, ele é fiel a ti, por quê? Porque tu tens dado a ele tudo, tu tens cercado ele de bens, de regalias, de presentes, não falta nada para ele, ele tem tudo que ele quer, ele tem bens, ele tem fazendas, ele tem servos, ele tem funcionários, ele tem do bom e do melhor, é por isso que ele é fiel a ti. Ei, meus irmãos, Deus disse assim, Satanás, pode tocar e nele, em tudo que ele tem, pode tirar tudo que ele tem, só não vai tocar na vida dele, eu te dou autorização. Aí sim, Satanás veio, cirandou, tocou nos bens de Jó, tocou na família, tocou na casa, tocou nos funcionários, tocou nas empresas, tocou nas fazendas, tocou nos animais, mas enquanto Deus não deu autorização, ele não pôde. Sabe por quê? Porque Jó estava administrando as bênçãos que Deus havia entregue a ele. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o que você tem não é teu, mas também não é de Satanás. Satanás não vai tomar o que Deus tem te dado, Satanás não vai roubar as bênçãos que Deus tem te concedido. Permanece fiel no teu propósito, porque Deus vai guardar a tua casa e tudo que você tem. Diga amém em nome de Jesus. Primeiro, vamos nos lembrar disso, tudo que nós possuímos pertence a Deus. Repita comigo, por favor, tudo que eu possuo
Mais forte, tudo que eu possuo pertence a ponto final. Se nós já sabemos a quem pertence, nós vamos então nos colocar da posição de alguém que vai apenas cuidar de algo que não é nosso, de algo que é de Deus. Devemos então, meus irmãos, segundo lugar, devemos decidir de todo o nosso coração servir a Deus e não ao dinheiro. Primeiro princípio, tudo que eu possuo pertence a Deus, já está aqui no telão. Anota aí o segundo princípio, Paulo. Segundo princípio para o segredo de viver uma vida próspera, abençoada por Deus através da contribuição. Segunda base que nós estamos firmados: eu sirvo a Deus e não ao dinheiro. Você consegue dizer isso em voz audível? Para quem quiser ouvir, você consegue dizer isso? Eu sirvo a Deus e não ao dinheiro? Eu acho que alguns ficaram meio com medo ainda de falar, né? Mas, irmãos, é sério isso. Tem pessoas aí no mundo que servem ao dinheiro. Tem pessoas aí fora que o Deus delas é o dinheiro. São pessoas que só tomam decisões baseadas em dinheiro. Se vai lucrar ou não, se vai dar certo ou não, quanto vai ganhar ou quanto vai perder, se vai ser produtivo ou não, todas as decisões delas são baseadas no dinheiro. Mas para um cristão, servo e serva de Deus, nós não podemos viver assim. Nossas decisões não podem ser baseadas em quanto nós vamos ganhar ou quanto nós vamos deixar de ganhar, em quanto nós vamos crescer ou não. Isso aí, meus irmãos, é algo secundário na nossa vida, porque quem direciona a nossa vida não é o dinheiro, não são as finanças, não são os bens materiais. Quem guia a sua vida é Deus, é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. Então, eu não sirvo ao dinheiro, eu sirvo a Deus. É por isso que um cristão genuíno, ele tem que guardar isso no seu coração. Eu não sirvo ao dinheiro, eu sirvo a Deus. Logo, quando eu aprendo que eu não sirvo ao dinheiro, eu vou entender que o dinheiro é que tem que me servir. O dinheiro é que tem que servir você e não você ao dinheiro. O dinheiro tem que servir para te trazer alegria. O dinheiro tem que servir para te trazer bênçãos. O dinheiro tem que te servir para trazer a você as férias tão necessárias que você precisa. O dinheiro tem que te servir para levar você para aquela viagem que você estava desejando fazer e até hoje não fez, porque você está servindo ao dinheiro, ao invés do dinheiro te servir. O dinheiro tem que servir para comprar para você aquele vestido novo, minha irmã, que você viu lá no shopping, ficou com vontade, desejosa, mas você disse, não posso, ainda não dá. Deus está dizendo, vai lá, usa esse dinheiro, deixa ele te servir para deixar você contente, mulher de Deus. Esse dinheiro tem que te servir, aleluia, para deixar você fazer alguma coisa nova para alegrar a tua família, para levar a tua esposa para passear, os teus filhos para passear. Esse dinheiro tem que te servir e não você servir a ele. Quem está entendendo, diga amém. Esse dinheiro tem que servir a você, para você desfrutar dele da melhor maneira possível, para o seu conforto, para a sua segurança, para o desfrute da sua família, para a bênção do seu lar. Aleluia! Deus está falando conosco nesta noite. Não seja um escravo do dinheiro, não seja um servo do dinheiro, não viva a sua vida toda trabalhando para juntar tesouro na terra, porque o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem corrói.
Usa o que Deus tem te dado de forma sábia, de forma benéfica, de forma a abençoar a tua vida, abençoar os que estão ao teu redor. Seja, aleluia, alguém que vai abençoar vidas através dos recursos que Deus tem te dado. Deus está dizendo para você: não se torne servo do dinheiro, faça o dinheiro servir a você e a sua casa. Glória ao nome de Jesus. Oh, meus amados irmãos, eu falo isso porque às vezes a gente começa a nos tornar dependentes das coisas, irmãos, como se a gente precisasse manter uma aparência para as pessoas saberem que nós temos ou que nós não temos. E o Senhor está dizendo: não se preocupe com isso. Se preocupe em me servir, em me adorar, em fazer a minha vontade, e deixa que eu vou cuidar de tudo por você. Vou cuidar das tuas necessidades, vou cuidar das tuas despesas, vou cuidar dos teus recursos, vou abrir as portas que você precisar, enquanto você for meu servo, minha serva. Glória a Deus, porque a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que a cobiça é uma forma de idolatria. Você sabia disso? Pastor, o que é idolatria? É tudo aquilo que tem primazia na nossa vida no lugar de Deus. Quem tem que ter o primeiro lugar na minha vida é Deus. Quem tem que ter a primazia na nossa vida é Deus. Se alguma coisa tomar este lugar, se tornou um ídolo. Se eu vivo para servir o meu marido, mais do que servir a Deus, o meu marido se tornou o meu ídolo. Se eu vivo para servir e fazer as vontades do meu filho, antes de fazer a vontade de Deus, o meu filho se tornou o meu ídolo, o meu Deus. Se eu vivo para viver encerando aquele carro que ninguém pode tocar nele, ai de quem quiser entrar nele de pé sujo, se colocar um grãozinho de terra, eu mando descer, porque esse carro é o melhor carro que eu tive até hoje na minha vida, e eu vivo para cuidar, para encerar, para servir. Ei, meu irmão, isso aí se tornou um ídolo na sua vida. Cuidado, cuidado, tudo que se tornar tão importante na sua vida que não seja Deus, obrigado, se tornou um ídolo, e isso é idolatria. E o dinheiro, portanto, ele muitas vezes toma esse lugar na vida de algumas pessoas, meus irmãos. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Abra aí Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Veja só o que diz a palavra de Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é o quê? Que é o quê? A avareza, meu irmão. Você sabe o que é a avareza? Quem sabe aí o que é avareza? Levante a mão aí. A metade não levantou a mão, então vou explicar para a metade que não levantou a mão. Avareza é ser mão fechada. Avareza é ser aquele tipo de pessoa que não abre a mão para nada. Vamos lá, me dê alguns sinônimos aí, vocês que são experientes. Mesquinho. Mesquinho. Mão de vaca. Zoião. Me ajudem aí. Muquirana. Pão duro. Que mais, irmão? Me ajude aí. Hã? Oi? Olho junto? Essa eu não sabia. Enfim, meus irmãos, é exatamente o contrário de ser generoso. É exatamente o oposto de ser contribuinte, contribuidor, ajudador, abençoador. Canguinha, olha aí, ó. Lá, figa de aço, meu Deus, essa aí é nova. Irmãos, lá na minha terra, tem um rio chamado Rio Negro e Solimões. Dois rios, quem já ouviu falar no Rio Negro e Solimões? Lá tem o encontro das águas. Eles se encontram juntos assim, eles formam como uma parede. De um lado, o rio é com a água escura, preta, do outro lado, a água é amarelada, barrenta.
Um lado, o Rio Negro, a água é mais fria, mais gelada, o outro, a água é mais aquecida. O pH das águas é diferente, parece água e óleo. Coloca assim, mas não se mistura, forma uma parede. Fica bem na frente da cidade de Manaus, da capital. Aí lá nós temos um ditado, quando a gente fala assim sobre esse tipo de pessoa avarenta. Qual é o ditado, pastor? É o crente que atravessa o Rio Negro com um sorrisal na mão e chega do outro lado sem desgastar nada. Fica inteirinho, meu irmão. Você sabe o que é um sorrisal? Quem sabe o que é um sorrisal? Quem sabe o que é um sorrisal, irmãos? É aquela pastilha efervescente, né? Que se você tiver o menor contato com a água, já começa a se desfazer, né? Mas tem crente que consegue atravessar o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, né? Nadando e chega lá do outro lado com o sorrisal inteirinho na mão. Pergunta para quem está do teu lado, você é desse ou não, irmão? Você é desse, meu irmão? Hã? Não, né? Aqui em Viliase não tem ninguém assim, glória a Deus por isso. Aleluia. Então, meus irmãos, 2 fundamentos eu vou deixar para vocês que o nosso tempo já acabou. Primeiro fundamento, tudo que eu possuo pertence a... De novo, tudo que eu possuo pertence a... E qual é o segundo, quem lembra? De novo. Muito bem, meus irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Temos muito mais para aprender, para conversarmos sobre isso, meus irmãos, para nós sermos ainda mais abençoados. Tá bom? Terça-feira tem mais, nós vamos dar prosseguimento. Deus há de abençoar muito a vida financeira de pessoas nesse lugar. Deus tem falado ao meu coração, meus irmãos, Deus tem falado ao meu coração que Ele vai destravar a vida financeira de algumas pessoas, que Ele vai tirar impedimentos da vida de algumas pessoas, e através desses estudos Deus vai esclarecer muita coisa para a sua vida, para o seu crescimento, e quem recebe diga glória a Jesus.